Estamos aqui no nosso podcast, está gravado o podcast do Secov. Sou Paulo Oliveira, presidente do Secov Norte do Estado. E um prazer receber meu amigo Walter, que está aqui, da Vox Telecom, uma empresa de 20 anos atuando nesse ramo. E a gente vai fazer algumas perguntas para ele, para que vocês entendam o que o parceiro Secov vai ter de vantagem com a Vox Telecom. Walter, bom dia, prazer em estar aí conversando com você hoje. Bom dia, prazer é todo meu, prazer em conhecer vocês. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje. E vamos lá então. É isso aí, porque a gente quer... Hoje nós estamos num mundo completamente conectado, então nós temos que saber mais o que a Vox tem para oferecer aos nossos condomínios, porque a maioria, eu digo, a grande maioria dos prédios já tem internet, né? Já. Então, o que a proposta aí da Vox tem de diferente para os síndicos e para os moradores? Qual é a proposta Legal. que vocês têm? Legal, vamos lá. Então a Vox hoje ela faz parte de um consórcio, né, de provedores para atender esses condomínios, diferentes empreendimentos aí, né? Então acho que o primeiro grande diferencial está na estrutura física. Certo. Né? Então hoje, ao contrário do que acontece em muitos condomínios, né, que a gente tem obstrução de conduíte, obstrução de estruturas. Isso é né, o que mais tem, né? Que todo mundo reclama, né? Tem um grande problema aí, né? Então vem um provedor, conversa, libera, aí tem que liberar outro, e aí são várias fibras, e aí pode dar problema até em outro tipo de cabo que ele está passando na conduíte, né? Que tá ali presente naquela estrutura, né? E aí hoje, por a gente fazer parte desse consórcio, nós utilizamos a mesma estrutura física, tá? Para atender o condomínio em várias marcas. Então, nós representamos aí 5 marcas, 5 provedores diferentes, tá? Que utilizamos a mesma estrutura física, mas uma diferente estrutura lógica. O que quer dizer isso? Então, atrás dessa fibra, né, a configuração dos servidores, e sem entrar em muitos detalhes técnicos, né, para a gente não se embromar aqui, ela é muito diferente. Então, fica a boa prática de cada provedor, principalmente no que tange também ao atendimento, né? Então, hoje, o atendimento de uma marca a qual o cliente simpatiza mais, ele pode ter através da mesma estrutura, né? Então, a Vox abordando o condomínio, essas outras marcas também do consórcio, né? Então, eu posso citar de exemplo aqui a Conex, a Zaz, a Telefonarnet, são todas empresas do consórcio, estão presentes aí junto conosco. São grandes empresas, né? São grandes empresas também, inclusive até fora de Londrina, né? Em outras cidades também, né, em que a gente pode atendê-los usando essa mesma estrutura. Então a gente passa um cabo e aí você tem como ofertar para o seu condômino aí uma pluralidade. E essa seria assim, a maior vantagem que o morador tem por ter mais de uma opção, né? Porque dependendo de quais são os provedores que passaram ali naquele empreendimento, né, você vai ter o mesmo problema físico e vai oferecer menos possibilidade, né, de portfólio, de atendimento, de marca, de tudo, né? Então, o seu condomínio hoje ele pode ter um perfil de consumo que se alinha mais com uma marca ou com outra. Ou com outra marca. Né? E aí, para a gente atender essa pluralidade dentro desses empreendimentos que hoje são muitos e grandes, né, e significativos em número de pessoas, a gente utilizou-se dessa possibilidade da estrutura. Viu? Assim, ó, claro que a nossa cidade de Londrina é uma das cidades mais verticalizadas do nosso país. É muito mais fácil você chegar num prédio novo do que num prédio antigo. Mas, assim... Com certeza. O condomínio precisa fazer alguma obra, tem que pagar, tem que fazer alguma infraestrutura para ter múltiplos provedores? Precisa ser feito isso? Não? Tipicamente, ele precisaria se ele fosse colocar, por exemplo, os mesmos 5. Vamos supor, né? Então, eu preciso ir lá, eu preciso fazer todo um rearranjo, né, da minha estrutura ali, né? Agora, dessa forma que a gente propõe, dessa forma que a gente aborda, não precisa, né? Salvo aí se ele já tiver algum comprometimento nessa estrutura dele, né? Mas aí é uma coisa muito mais simples, que nós estamos falando de um fio, de um cabo, de uma estrutura única ali, né? Que ele vai precisar permitir que a gente faça, né? Então, e aí a gente faz todo o trabalho para a pessoa, para o condomínio, né? Para o empreendimento. Então a gente entra e faz toda essa regularização, toda a documentação ali, tudo certinho. Isso é importante. Com o empreendimento, né? Porque assim, então ele não precisa implantar nenhuma infraestrutura. Não. Qual é o tempo disso aí também, que a gente precisa saber, né? Se ele precisa fazer alguma troca nesse processo.
Ele precisa de uma... O que vocês facilitam mais para que isso se instale? Sim, cara, o tempo, assim, claro que vai variar, né, de acordo com o tamanho desse empreendimento, quantas torres, né, e por aí, quantos pavilhões, né, que são, mas costuma não demorar mais do que entre 30 e 60 dias para a gente fazer a implantação completa, tá? Acho que o tempo recorde, assim, que a gente teve é de 60 dias devido ao tamanho do empreendimento, que é muito grande, a gente acaba precisando fazer várias e várias visitas. Tá, então né, vamos lá, pode ser de 20 dias, como pode ser de 60, um pouco mais. Isso aí, exatamente. Não vai sair dessa média conforme eu entendi. Exatamente. Então, tudo vocês aqui vão fazer. O condomínio não tem, Exato. Não tem que se preocupar com nada, não, e nem custear. A única coisa é que a gente vai, né, fazer uma visita de análise antes, né, para fazer a anamnese do local lá, entender, né, o que a gente precisa fazer, quando e onde, com que material, né, e também combinar todas essas obras aí, que também não são obras complexas, né, que não envolvem aí nenhum tipo de barulho, né, que eu acho que é uma coisa que incomoda muito, dependendo do que a gente for fazer, o barulho entra e sai de gente, etc. A gente tem uma equipe especializada só para fazer isso. Então, a equipe nossa que faz essa instalação nesses empreendimentos, que faz essa estrutura, é uma equipe totalmente separada da equipe de campo. Que legal. Hoje faz instalação para os clientes, né? Então, temos uma equipe especializada que fica de prontidão nisso. Entendi. Inclusive, essa mesma equipe fica de prontidão para manutenções, né, que podem ocorrer. Importante falar isso aí. Então, é um uptime, né, que a gente costuma falar, muito grande, justamente por ter essa equipe separada só para cuidar disso. Tanto para fazer a instalação dos novos empreendimentos, quanto para fazer a manutenção que pode ocorrer em qualquer momento. Então quer dizer que é mais fácil para vocês lidarem com essas reclamações ou com a insatisfação de um cliente? Você tem uma equipe... É muito mais fácil. Inclusive, é até mais fácil, tem uma vantagem maior do que o próprio cliente de casa, né, de uma rua normal, né? Ele tem essa facilidade, porque ele tem menos riscos, né, vamos dizer assim. Hoje, grande parte do problema que a gente tem com o residencial é, por exemplo, um caminhão que passa, arrebenta uma fibra, alguma coisa do tipo. Isso vai acontecer bem menos dentro dos condomínios, né? E aí, a gente tendo essa estrutura dedicada, o mínimo problema que acontece, a gente já está lá de prontidão para resolver, né? Com um tempo aí, um SLA muito maior. Que é o que faz, talvez, vocês ter um certo destaque no atendimento, né? Exato, e geralmente quando a gente faz, né, quando fazemos essa parceria com os condomínios, a gente também contempla todas as áreas comuns, né? Então, se você tem uma academia, você tem um salão de festas, etc., nós vamos disponibilizar para os seus condôminos o acesso irrestrito, né, de conectividade nessas áreas, né? Então, isso é algo também a se considerar, que é um diferencial que a gente tem aí, né? Não vamos só, quero entrar aí para atender o pessoal e faturar em cima, não, nós vamos, de fato, trazer conectividade aí. Tá, então já que você está falando disso, o que os moradores desses condomínios aí, que adotam a tua estrutura, ele tem acesso a alguma condição especial, preço, alguma... Como é que é a prática disso? Exatamente, eles têm a condição especial sim, aí entra na parte do portfólio, né, que daí, de fato, cada empresa vai ofertar o seu portfólio, mas sim, a Vox especificamente, ela vai tratar com um portfólio diferente daquele portfólio de varejo mesmo, os empreendimentos, né? A gente costuma trabalhar com uma condição muito mais agressiva, muito mais interessante para esse pessoal. E assim, tá com dúvida? Vai na área comum do teu Você vai saber se vai ser bom ou não, porque vai estar lá para ele. Exatamente. Né? Vai estar na piscina, vai estar na churrasqueira, vai estar em todo lugar. Exatamente. O prédio vai estar conectado, né? Conectado, exato. A portaria, enfim, qualquer local aí que vai estar com a utilização da nossa internet. Então, mas o que influencia, por exemplo, na velocidade da internet de casa, que você falou da casa? A gente tem que sempre ver sobre a casa e sobre o que isso tem... Bem, a velocidade em si... a velocidade, que importa, acho que, para as pessoas. Sim. Todo mundo conectado, e a gente trabalha também com isso, né? Sim, então, exatamente, né? Ainda mais hoje que a gente tem uma crescente, né, de trabalho remoto, o home office, aí é muito importante as pessoas terem a noção disso. Hoje eu entendo que está virando muito mais sobre a experiência do usuário do que da velocidade que ele tem propriamente dita, né? Então, hoje um cliente ele pode ter 400 MB, 500 MB, 800 MB, 1 GB. E não funcionar bem. Se não funcionar bem, qualquer uma dessas velocidades, né, vai ser um problema.
Então, o que ele tem hoje, o que ele quer hoje, o que ele precisa hoje, pelo menos eu também falando isso como consumidor, é esquecer do provedor. Eu tenho minha internet, ela funciona muito bem, eu nem lembro qual que é, eu Nem sei pago, qual já é. era. Tá ali. Por isso que a Vox estando lá, ela vai conseguir fazer isso, né? Exato. É o que a gente preza. Para que ele tenha ali, se em algum momento precisar, estamos ali à disposição. Sim. E justamente com essa equipe preparada para minimizar o impacto que pode ter alguma eventual interrupção do serviço, mas a ideia é que a pessoa nem precise nos acionar, né? Então, funcione. Eu quero que funcione. Aí, eu tô assistindo lá minha e ninguém quer saber mesmo quem que é. Eu tô assistindo minha TV em 4K, eu tô fazendo uma call, eu tô fazendo qualquer coisa. Uma reunião online. Funcione. Exato. Eu preciso que funcione, independente da velocidade. Mas, claro, existem velocidades diferentes para usos diferentes, isso está tudo compreendido ali dentro do portfólio de cada empresa. Já que você é mestre, vamos falar alguma coisa aí sobre por que o sinal do Wi-Fi às vezes não funciona bem em alguns cômodos. E qual objeto que atrapalha, o que influencia isso no sinal do Wi-Fi? Tá. É legal a gente falar sobre isso, que inclusive é uma diferença dentro do nosso portfólio também, que é a questão da rede mesh, né, que a gente oferta hoje para os nossos clientes. Tipicamente, quando você contrata um serviço de internet, você vai ter duas redes de Wi-Fi, que é a 2.4 e a 5.8, que fica 5G lá, né? O pessoal resume ela para 5. E aí essas duas redes, elas têm funções diferentes. Então a 2.4 ela vai ter um alcance muito maior, ou seja, ela cobre uma distância maior por conta do tipo de onda que ela transmite, que é transmitido nessa frequência, mas ela carrega menos dados. Então se eu for fazer um teste de velocidade, ela vai ficar lá nos seus 100 MB, nos seus 80 MB, alguma coisa do tipo, a depender também do dispositivo, do celular, do notebook, que precisa ser compatível também. E a 5.8, ela chega numa distância menor, ela percorre uma distância menor, ela fica mais próxima, porém ela carrega mais dados, é um comprimento de onda diferente, tá? Então, quando eu estou próximo do aparelho, eu posso usar a 5.8, quando eu estou distante, eu uso a 2.4. Para a gente, isso não vai acontecer, vai ser uma rede só. E aí o próprio dispositivo é inteligente para saber a distância que o cliente está e encaixar ele numa frequência específica. E o cômodo. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que realmente, vamos colocar uma estrutura que nem essa aqui, né? Que a gente tem os vidros e tal. O vidro, ele é reflexivo, né? Então, ele é um detrator do sinal do Wi-Fi. Tá? O vidro, uma ferragem, um concreto muito grosso, né? Com muita espessura. São todos detratores de sinal. O ideal é sempre, no momento da instalação, o técnico fazer a análise também, entender que repetidor, o roteador, ele precisa estar, o aparelho Wi-Fi, né? Porque às vezes é um roteador, às vezes é uma ONT que a gente chama, que é o modem mais roteador junto. Ele precisa estar no local central ou no local de mais uso da pessoa. E vamos supor, eu tenho uma churrasqueira no fundo, eu tenho alguma coisa do tipo, tenho uma sacada, tenho algo que quero que funcione lá também, a gente adicionar mais um aparelho que vai trabalhar também em rede mesh, tudo vai ficar uma rede só, independente de quantos aparelhos você tem na sua casa. Tá? O ideal é isso. Conectam-se, ou então conectam-se via cabo, isso a gente faz toda a estrutura dentro da casa do cliente para que ele tenha uma rede só e, de novo, ele não precisa se atentar nesses detalhes técnicos, para ele vai funcionar. E é isso que importa. É isso que importa. Né? Mas o que podem ser os detratores de sinais são todos esses itens que eu falei aí. A distância que eu tô, o material do local, enfim, tudo isso pode atrapalhar, mas a gente tem que trabalhar para que não atrapalhe. Para que a gente já saiba que, ó, sua casa tem 2 andares, vamos colocar um embaixo ou em cima, eles vão se conectar e você vai utilizar. Tá? Então, ó, você que está passando dificuldade no seu condomínio, você não sabe com quem falar, vem falar com a Vox. Tá aqui a Vox Telecom, fala com o meu amigo Walter, ele vai te dar todo o suporte, marca uma visita, gente, vê, não paga nada, então você liga, faz um orçamento, conversa com ele, explica o que o seu condomínio está tendo de problema. Eu tenho certeza que o seu condomínio está tendo problema, viu? Então, chame que ele vai fazer o diagnóstico do que está precisando e do que você pode ganhar com a empresa dele, uma empresa de 20 anos que está aqui em Londrina agora, há algum tempo também, e eu espero que você consiga sanar as dúvidas e os problemas dos nossos clientes. Viu? Já que nós estamos aqui, qual que é as próximas tendências aí do mercado? O que está...
Porque hoje é tão dinâmico, tanta coisa acontecendo. O que no seu ramo aí, o que está acontecendo? Hoje ainda em termos de velocidade, né, é insuperável a fibra ótica, literalmente luz, né? Nada mais rápido do que a luz hoje, né? Mas existe uma tendência da gente abdicar das estruturas físicas, né? Então hoje a gente vê o crescimento muito grande do 5G, né? Que vem aí também e vai fazer esses relés dentro de cidades maiores, vão funcionar bem para cidades como Londrina, por exemplo, vai começar a funcionar bem, né? Mas é algo que ainda tem um caminho a ser percorrido, tem toda uma questão burocrática, uma questão de licenciamento aí, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem que percorrer para essa tecnologia funcionar, mas a tendência é que o provedor de internet, ele ofereça conectividade, acima de tudo. Então é muito nesse viés que a gente vem conversando. Para o cliente, pouco vai importar se você está trazendo fibra, se você está trazendo 5G, que é um sinal via rádio. O que importa é sanar o meu problema. Tá funcionando? Tá bom dentro da minha casa? Acabou. E é isso que vai precisar. Na verdade, isso vai impactar muito mais os negócios, as empresas que prestam esse serviço, que vão precisar se modernizar, né, vão precisar pivotar os modelos de negócio e as tecnologias que eles utilizam, tá, para atender melhor o cliente. A empresa que estiver preparada para fazer essa mudança, e que são mudanças rápidas, são repentinas, né, sempre, ela vai estar preparada para atender melhor o seu cliente e vai sair na frente, né? Mas para o cliente, idealmente, não vai impactar. A gente vai conseguir ter menos restrição, né? Então, eu vou ver se eu tenho, que acontece muito, vou ver se eu tenho viabilidade na sua região, vou ver se meu cabo passa aí. Não, se você está dentro do perímetro urbano ou dentro de um perímetro X, a gente vai conseguir te atender. Os negócios vão ficar mais dinâmicos. Basicamente é isso. Acredito. Entendido. Gente, então é o seguinte, a Vox Telecom está aqui, pronto para te atender, pronto para sanar o seu problema. Fiquem à vontade em ligar aí para o nosso amigo Walter aqui. E Walter, muito obrigado por esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Espero que o Secov tenha um longo tempo ainda com a empresa, tá? E estamos aqui de portas abertas para você sabe disso. E o que precisar, estamos aqui. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. E o Secov está aqui. É isso aí, eu que agradeço novamente a oportunidade, agradeço o tempo aí, agradeço a atenção de quem está também nos vendo aí. E realmente reafirmar, né, como a gente tem esse compromisso com a experiência do cliente, com o bom andamento aí tanto das vidas quanto dos negócios, né, que a gente impacta, e que estamos à disposição realmente para fazer essas implantações e bem atendê-los, né, e estaremos juntos aí com certeza, mais vezes. Muito obrigado, Walter. Um abraço. Obrigado, pessoal.